Hoje falando sobre relacionamento familiar. E agora eu tenho uma pergunta para o nosso convidado, o teólogo brilhante Luciano Stein, e também para o pessoal de casa. Vejamos, temos 3 pessoas na Santíssima Trindade, são 3 pessoas divinas, né? E a Sagrada Família é formada também por 3 pessoas. Será que existe alguma relação entre essa questão? De que maneira essa Sagrada Família influencia na existência e na formação das nossas famílias? É algo para se pensar, não é mesmo? O que você tem a nos dizer, Luciano? Deus, quando criou o mundo, ele criou baseado tudo com leis e normas. A elas nós chamamos carinhosamente de princípios divinos. Os princípios divinos, eles se estabelecem em toda a cadeia da vida. E como Deus criou a Terra com um projeto inicial de ser uma extensão do céu, e Jesus confirma isso no Pai Nosso, quando diz: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando nós vemos isso, há uma norma que conecta o céu à terra e que a terra, para ser abençoada, deve buscar essa conexão com o céu. Então, o princípio divino que se estabelece na relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é abrangente, sim, a formação, até porque foi o próprio, a palavra de Deus tomou forma, né, em Jesus. E quando isso toma forma, quando a palavra toma forma, nós temos a ação. E há, sim, uma ligação que você começa a ver e aplicar ela à sua família acaba determinando um padrão divino a ela. Muito bem. Eu acho interessante essa relação da Sagrada Família e Deus que se revela. Aliás, tem aqui até aquele ditado, né? Família é tão bom que até Deus quis habitar em uma, né? E escolheu a melhor, a Sagrada Família de Nazaré. E agora, gente, nós vamos ver um trechinho do seriado A Grande Família. Olha, é um sucesso, exibido pela TV Globo. E depois eu quero saber a opinião do Luciano sobre essa discussão familiar. Veja só. Mas a Rede Globo sabe colocar bem essa discussão. O núcleo da TV Globo sempre está de parabéns, a gente sabe disso. Luciano, e aí, será que qualquer semelhança é mera coincidência? A vida imita a arte reflete a vida. Então, são realidades que existem nos cotidianos das famílias. Esse é um dos males que a modernidade e o progresso têm nos deixado como um legado ruim. Qual é? Os nossos pais tiveram sérias dificuldades em nos dar uma vida confortável, com recursos e aquilo que tanto desejariam. Nós crescemos vendo o progresso chegar. Nós crescemos vendo os lançamentos e a modernidade acontecendo. Quando vieram os nossos filhos, qual foi a intenção? Tentar dar como forma de amor aquilo que não se teve. Isso não é amar, isso é substituir. Eu não posso substituir o meu amor por presentes. Sim. Eu não posso terceirizar a culpa. Aliás, essa terceirização, como iniciamos o programa falando no Jardim do Éden, essa terceirização veio de lá, né? A culpa é tua, foi a mulher que tu me deu. A culpa é da serpente. Querer culpar os pais ou pessoas da família, nós somos os principais responsáveis pelos nossos problemas. E os filhos, eles devem entender que a maturidade, ela faz parte da vida. Se uma pessoa tem maturidade para se unir a outra, ela também tem que ter maturidade para se sustentar e administrar os seus resultados. Nós estamos vivendo hoje pessoas que estão se unindo a outras e trazendo mais um peso para o sustento da família. Isso não é maturidade. Isso é imaturidade com a conivência dos pais. E ainda apoiando práticas que
estão com valores invertidos. Nós devemos sempre procurar ver aonde eu estou errado, aonde está o meu problema, para estar vivendo essa situação. Eu tenho um ditado, eu acabei criando ele para mim, né? Em qualquer nível de discussão, principalmente na família. Eu não fico defendendo as minhas razões. Se a tua é melhor que a minha, eu troco. Não tem problema. Bacana. Eu não vou ficar com a minha razão. Se a tua razão é melhor que a minha, eu quero ficar com ela. Eu quero sempre ficar com o melhor. Sim. Mas as pessoas são apaixonadas pelas suas razões. Elas defendem as suas razões e não conseguem ver a melhor que é do outro, a verdade que está no outro. A verdade cumpre o seu papel. E quando você aceita ouvir a verdade, ela pavimenta um caminho para que você consiga materializar o mundo que deseja. Mas é necessário reconhecer, é necessário pedir e dar perdão, para que consiga verdadeiramente viver em paz e em crescimento doméstico. É verdade. Luciano, tem até uma pergunta que está totalmente relacionada ao que você está dizendo, e acho que é uma questão pastoral, né? A gente ouve isso também nas paróquias. Muitos jovens já têm uma maturidade e isso não foi consequência de modelo visto no pai ou na mãe. Às vezes o pai ou a mãe é imaturo, aí essa pessoa já amadureceu porque teve um avô, uma avó, um tio, alguém que ajudou a formar bem o caráter. E aí se depara com o mandamento bíblico, honrar pai e mãe. E aí vem essa pergunta tão tênue, essa linha tênue de raciocínio. Como honrar pai e mãe, sendo que um dos dois pode não ter sido um bom exemplo, mas cumprindo o mandamento de Deus? O erro do outro não é justificativa para o meu. Eu não posso revidar. Jesus ensinou que se alguém te fez uma face, oferece a outra. Então, se o pai ou a mãe foi um mau exemplo, eles te feriram na face. Como é que tu oferece a outra? Dando algo que não precisaria ou não necessitaria. Quando nós olhamos essas questões que abordaste aí, padre, mostra claramente o quanto vale o poder de reação. O poder de reação é incrível, porque, por exemplo, Davi tinha vários filhos. Um deles foi Absalão, que fez uma guerra civil, uma revolta contra o pai. O outro foi Amnon, que violentou a irmã. Mas teve Salomão, que foi um dos maiores sábios da terra. Quando você olha para os filhos numa família, é como cada um reage, porque diante da mesma situação, um pode pensar assim: se fizeram assim comigo, eu também vou fazer desse jeito, a vida é uma desgraça, eu não quero. Agora, o outro pode olhar para a mesma realidade e pensar assim: eu não quero isso para a minha vida, eu não aceito essa realidade, e isso não vai acontecer nem comigo e nem na minha casa. Eu vou ser diferente. E ele parte numa nova direção que é diferente daquela que a família onde ele cresceu usava. E aí ele tem uma realidade melhor. Mas honrar tem a ver com respeito, tem a ver com gratidão, tem a ver com reconhecimento, tem a ver com cuidado. E quando você cumpre o mandamento que Deus te deu, Deus não fica devendo nada. Deus sempre retorna. Aquele que cumpre o mandamento e Deus vê que essa pessoa está sendo fiel mesmo diante da infidelidade do outro, Deus abençoa ela muito mais, porque ela está reagindo de forma divina. Porque Deus não erra quando reage. Então, quem reage da maneira certa diante do erro do outro, está agindo com padrão divino. Muito bem. E tem mais uma pergunta para o Luciano, nesse VT que a gente vai acompanhar. Como seguir o exemplo baseado na Sagrada Família na formação da nossa própria família? Luciano, com você. Fantástica essa pergunta. Muito boa. Eu estou fazendo uma Bíblia comentada, padre. Maravilha. É uma Bíblia para empreendedores. Sim. E eu peguei todos os capítulos da Bíblia e extraí dela versículos. E também para comentar, para aplicar na vida e nos negócios de empreendedores. Maravilha. E devo estar lançando ela agora no mês que vem. Uhum. E também tem ali visões empreendedoras. E entre as visões empreendedoras,
está a visão de José e a visão de Maria. Como José empreendeu e como Maria empreendeu. Olha. Empreendedores extraordinários. Sim. Olha como José amava Maria. O amor de José por Maria é algo que deve ser registrado na Bíblia. Sim. Por quê? Porque o que ele fez quando soube que ela estava grávida? Ele intentou deixar ela secretamente. Sim. Por quê? Porque se ele abrisse a boca e dissesse, não é meu, Nossa. Maria seria apedrejada na frente da casa do pai dela. Sim. Essa era a lei. Era Está dentro da bem lei. clara na lei judaica. Isso. Morte por apedrejamento na frente da casa do pai. E ainda ser colocado uma pilha de pedra em cima do corpo para servir de exemplo para as outras moças. Essa era a sentença na lei. E José, para não ver, mesmo com a dor de saber que a esposa, porque o desposado era o que representa para nós hoje o noivado. Como naquela época o homem comprava a mulher do pai, ao pagar o dote, ela era esposa, não mulher. E ele era o homem, não o marido. Só seria mulher e marido quando coabitassem. Esse é o termo da linguagem bíblica. Então, desposado significa, já paguei por ela. Ela já é teoricamente minha. Isso. E aí ele sabe que ela está grávida e ele diz, não é meu, é morte. É morte. E ele quis deixar ela secretamente para passar por ruim. Isso. Para ficar difamado. Então, olha, uma cultura daquelas, uma cultura dessas, que matava por apedrejamento. O amor dele era tão grande por Maria, que ele disse, não, eu vou ficar com a fama de mau caráter, mas eu não vou deixar matar ela. É a paixão de José. E aí o anjo né? Gabriel aparece para ele. E olha Maria. Tem 3 coisas que Maria me ensina que toda mãe deveria ensinar para os seus filhos. Primeiro, quando o anjo Gabriel fala para ela que ela ficaria grávida, diante daquela cultura toda. Ela diz o quê? No verso 38 do capítulo 1 de Lucas, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Maria me ensina a aceitar uma missão maior do que eu. Muito bom. Isso uma mãe tem que ensinar os seus filhos, a assumirem missões maiores do que eles e maiores que a família deles. Outra, está lá no Evangelho de João, capítulo 2, na multiplicação, na transformação da água em vinho. O que é que Maria disse para os serviçais? Fazei tudo Façam que ele vos disser. tudo o que ele disser. Então Maria me ensina, e toda mãe deve ensinar os seus filhos a fazer o que a palavra de Deus diz, a fazer o que Jesus falou. Maria ensina isso. E a terceira coisa que Maria me ensina, ela perdeu Jesus. Porque quando eles foram no templo e depois voltaram, e aí porque homens andavam na frente, as mulheres andavam no meio com os filhos, e o gado e os servos, os animais, andavam atrás nas caravanas. E Jesus já tinha 12 anos, ele transitava entre as áreas, com a gurizada ali, com os meninos correndo, aquela coisa toda, né? E Maria pensava que Jesus estava com José, José pensava que Jesus estava com Maria. E chegou a noite, quando eles se reuniram, cadê Jesus? Eu sempre estava contigo. Não, estava contigo. Existem momentos na família em que um fica confiando na fé do outro. O homem confia na fé da mulher, a mulher confia na fé do marido, às vezes confiam na fé dos pais, e daqui a pouco os dois se deparam numa situação que nenhum dos dois tem ela. É verdade. Nenhum dos dois tem a força espiritual para mudar uma situação. O que eles fizeram? Eles voltaram para procurar Jesus. 3 dias procurando Jesus na casa dos amigos, nas ruas, nos comércios, em todos os lugares, não acharam Jesus em lugar nenhum. O que José e Maria me ensinam? A encontrar Jesus no templo. Isso. Brilhante. Quando você não achou Jesus mais na tua família, não acha Jesus nos teus amigos, não acha Jesus na rua, não acha Jesus na TV, não acha Jesus, é porque você tem que ir para o templo. Isso. Você tem que ir para a igreja. Quando não achou mais, depois de tanto procurar, deve ter sido a Maria, vamos no templo. Vamos no templo.
e chegou lá e estava Jesus, encontrou Jesus. Então, a Sagrada Família me ensina como aceitar Jesus e as missões e os milagres que ele gera. Fantástico! Inclusive, nós temos agora um VT com a oração da Sagrada Família. Vamos rezar juntos. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração. Autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Amém. Luciano, você também reza em família? A bênção do Senhor esteja na nossa vida, na família, e que a presença do Senhor, que, como diz Provérbios 10, 22, que a bênção de Deus enriquece, com ela não acrescenta dor alguma, para que o Senhor esteja conosco. Isso é fundamental. Muito bom. Eu gosto também muito do Salmo, né? Que a graça do Senhor habite na família. Feliz és tu se temes o Senhor e trilha os seus caminhos, do trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irá bem. Então, na sua família, desde criança, você teve uma formação baseada também nesse contexto de rezar em família, Luciano? Sim. Eu já nasci num lar cristão fervoroso. O meu pai é um apaixonado pela Bíblia. Olha, e praticamente me alfabetizou nas escrituras, né? Me fazendo memorizar versículos, me fazendo ir na igreja. A minha mãe, as histórias que ela me contava para dormir eram as histórias da Bíblia. E então sempre muito dedicados ao ensino e à formação cristã. Por isso que hoje eu não faço outra coisa a não ser repetir aquilo que recebi. Como disse Salomão em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que ela deve andar e mesmo quando envelhecer não se desviará dele. Olha que lindo. Sabe, Luciano, vou até te partilhar uma coisa muito pessoal, muito particular contigo. Eu ajudo o Padre Juarez na paróquia, né, dele, da Assunção de Nossa Senhora aqui em São Paulo, e tem uma família que eu amo muito. É muito interessante que eles têm um menininho que chama Dudu. O Dudu, vai fazer 10 anos, dia 22. E ele chama os pais para irem na igreja. Então, eu acho tão bonito isso. Os pais deram a educação, mas o pedido, me leva na igreja, vamos lá ver o Padre Lúcio. Isso parte da criança. Eu acho isso tão bonito e reflete, na minha opinião, isso reflete os valores que os pais transmitem. E eu perguntei, por que você gosta de ir na igreja, Dudu? Ele, porque me dá paz. Isso com 9 anos. É uma belezinha. Ele vai até rezar o terço comigo no Dia das Crianças, Luciano. Olha que lindo. Maravilha. Sabe que, como nós estamos vivendo em um período em que os pais transferiram aos filhos o governo da família, a igreja que se adapta a receber as crianças, como disse Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais ao reino dos céus, a igreja que se adapta e tem ação para as crianças, elas levam os pais para a missa. Olha que lindo, fantástico isso. Elas são evangelizadoras, as crianças. Isso é lindo, gente. É um sinal, aliás, é um bom sinal que Deus nos dá, ainda mais quando a gente tem a desvalorização das famílias e muitas vezes as famílias não transmitem mais esse valor para os filhos. Eu acho que as crianças às vezes fazem a diferença na vida dos pais, né, Luciano? Só para mostrar que, como Jesus também, acho que mostrava muita coisa para São José e Nossa Senhora. Sim. A Maria, é bem claro nos evangelhos que Maria guardava tudo isso em silêncio no seu coração. Ela observava. E Jesus, quando eles voltaram de Jerusalém, Jesus crescia. É bem claro
Jesus crescia em sabedoria, em graça diante de Deus e diante dos homens, e era sujeito a José e Maria. Ele era obediente, ele fazia o que diziam para ele fazer. Obediente. Luciano, eu queria que nesses minutos finais do programa, né, nós temos ainda mais ou menos uns 4 minutinhos, você fizesse suas considerações finais sobre o relacionamento familiar, enfim, deixasse bons conselhos para esse povo que nos assiste aqui no canal da família. Bem, quando nós olhamos para a família e olhamos para o nosso relacionamento dentro dela, em todas as esferas, seja qual for o seu papel na família, se é pai, se é mãe, se é filho, se é marido, mulher, se é irmão, é necessário entender que não existe família perfeita. A família que é vendida com uma imagem de perfeição, essa vamos experimentar no céu, quando estivermos com o Senhor. Então, como já diz a própria palavra, no mundo tereis aflição, Jesus dizendo, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então você vai ter problemas na família. O importante é você fortalecer vínculos, é ter laços fortes, laços de amor, de verdade, de princípios, de valores divinos. Proteger a família, proteger as crianças de toda a prática errada, de toda a intenção pecaminosa, de toda a influência contrária aos princípios cristãos. É importante você ver o quanto vale a sua fé. A sua fé, ela tem valor eterno. E se a sua família estiver fortalecido nela, na fé em Cristo, com certeza a bênção de Deus estará sobre você, sobre a sua casa, e Deus se torna participante da tua realidade. O livro de Apocalipse, capítulo 13, o verso 20, Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, se você ouvir a voz de Deus e seguir a instrução que está na palavra do Senhor, pode saber que Deus vai se fazer participante da tua realidade e vai fazer você participante da dele. E assim a bênção do Senhor estará sobre você e vai ser um referencial de bênção. A tua família pode ter problemas, pode ter dificuldade, pode ter um histórico ruim, mas saiba que se você fizer isso, as pessoas vão olhar você como um referencial de crescimento, de mudança e vão querer saber como fazer para serem como você, porque você conseguiu mudar uma realidade. Maravilha! Luciano, nosso tempo se esgotou, mas eu quero agradecer a sua participação. Seu contato também está aqui na tela, que você volte outras vezes. Agradeço a você, telespectador da Rede Vida. 6 da tarde, nós vamos rezar ao vivo o Santo Terço. E agora, nós encerramos o programa com o clipe da música Tua Família, com a banda Anjos de Resgate. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida. Eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como